E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos esse mês para fechar o ano, né? Falando sobre avaliação de resultados. Então, a gente começou o ano aí falando de definir um plano para ação, construímos metas, trabalhamos metas e agora a gente vai pensar em avaliar os resultados que a gente teve durante o ano. Então, avaliação de resultado, né? O resultado é o sucesso que a gente obtém com algo e ele tem a ver com a expectativa que a gente cria sobre algo. Por isso que a gente começou falando de metas, né? Então, em relação à meta que eu criei, eu consegui atingir? Como que eu posso medir isso? Né? E é de extrema importância que agora a gente lembre que quando a gente constrói, né, relembre que quando a gente constrói uma meta, essa meta precisa ser nossa, para o resultado ser nosso também. É muito comum que a gente entenda, né, o resultado ou o sucesso como algo que vem do mundo. Então aquela ideia do que veio dos nossos pais, o que veio de sucesso, a ideia de sucesso para o mundo, né? Ter sucesso é tal coisa, ter sucesso é tal coisa. E a gente vai normalmente construindo nossas expectativas em cima do que é sucesso para o outro e vai deixando um pouquinho nossos sonhos de lado. Né? E alcançar resultados dá trabalho de qualquer forma. Então é melhor que a gente tenha trabalho para alcançar resultados que a gente realmente queira, que estejam realmente conectados conosco, porque senão a gente atinge o resultado, mas aquilo não vai satisfazer, não vai realizar a gente. Então, quando a gente fala de resultados, né, eles vão ser importantes e têm que ser medidos a partir de uma perspectiva muito pessoal nossa. Agora, resultado, né, aí como conceito, é a consequência de uma ação. Resultado é o objetivo que a gente pretende versus o que a gente consegue com isso. E aí a gente tem algumas nuancezinhas aí que a gente vai falar ao longo desse vídeo hoje. Tá? E resultado também a gente se propõe, né, a alcançar e, né, cria planos, né, cria metas em vários contextos que caminham juntos. Claro que em cada fase da vida da gente, alguns contextos, né, são prioritários. Né? Algumas situações a gente trata com maior ou menor intensidade, mas se a gente pensar nesses contextos, né, então é importante que a gente obtenha resultados na vida profissional, vida pessoal, vida espiritual, na vida acadêmica, educacional, na vida emocional. Então a gente vai meio que equilibrando pratinhos aí para conquistar coisas em todos esses contextos. Aí cada momento um contexto vai ter mais ou menos importância, a gente vai investir mais ou menos tempo e outros recursos. Agora, na soma geral, né, chegando ao final do ano e a gente usa muito o ano como uma referência do que a gente realizou, né, o ano não é uma coisa mágica, né? Quem realiza as coisas não é o ano, é a gente que realiza durante o ano qualquer tipo de contagem que a gente faça. Mas é que o ano é uma referência que a gente comumente, né, usa para entender o que a gente se propôs fazer, por isso aquelas propostas, né, aquelas promessas de começo de ano, que a gente renova, né, no final do ano, para o ano seguinte. Então é muito comum que a gente faça, né, coloque na balança no final do ano o que a gente realizou, o que a gente não realizou, o que ainda procede, o que não, como que a gente vai, né, agir no próximo ano. Então, né, no geral, aí, considerando todos esses contextos que a gente falou, você tem motivos para comemorar ou não? E no geral a gente está falando, né? Porque quando a gente fala de resultados, né, nem todos com certeza foram bons, nem todos e nem todos os contextos, né? Com certeza a gente teve resultados bons, resultados ruins. Provavelmente a gente teve alguns resultados inexistentes, algumas coisas que a gente precisou abrir mão no meio do caminho para cuidar de outras que apareceram de forma inesperada. Alguns resultados talvez aí tenham atrasado, né, por motivos externos ou por motivos internos, às vezes até mesmo emocionais. Alguns planos podem ter sido alterados, né, por questões de recursos, por questões de prioridades. Alguns planos podem ter sido suspensos porque eles já não servem mais para a gente. Né? Mas é importante, né, parece meio batido a gente falar que é importante que a gente tenha aprendido algo com tudo isso, mas é de extrema importância, né, que mesmo a gente não alcançando algum resultado, que a gente realmente tenha aprendido algo com isso, para que esse aprendizado sirva para que a gente consiga alcançar os próximos resultados. Claro que a ideia é a gente alcançar resultado prioritariamente.
se não alcançar, que a gente tenha aprendido com isso. Mas, né, também que a gente na balança geral aí tenha alcançado mais coisas do que não alcançado. E o que a gente não alcançou, a gente precisa rever, replanejar, né? E para isso servem algumas, né, seguem aí algumas dicas de como a gente pode lidar com as nossas próximas metas, né, que a gente espera avaliar, medir e atingir os resultados. Então, uma das dicas aí é: conte com a tecnologia. A gente tem diversas ferramentas aí, de diversos tipos de complexidade também, onde a gente pode organizar nossas metas, né? Colocar uma visão bastante completa, porque se a gente fica imaginando, né, as metas que a gente às vezes esquece de um dado, de outro, se perde um pouquinho. Então tem algumas ferramentas aí tecnológicas excelentes para que a gente consiga entender o que a gente está fazendo, colocar em perspectiva num cronograma como a gente vai fazer, planejar legal, e quando a gente tem uma meta em algum lugar, escrita, descrita, a gente consegue se comprometer muito mais com ela, né? Outro ponto é: conte com profissionais. É muito comum da gente, do ser humano, né, tentar fazer do nosso jeito, cortar caminho, querer resultado rápido, né, e na verdade isso vai atrapalhando a gente, vai desmotivando, a gente vai obtendo resultado ruim ou não completo e vai desmotivando para os melhores resultados, né? Então, se tem um caminho, né, melhor a ser seguido, se você pode aprender isso com alguém, seja contratando, seja estudando, né, procure antes esse caminho. Faça de forma mais eficiente, né, também para não desmotivar. A outra dica aí é: persista. Cuidado com o insista, são palavras parecidas, mas não, né, com o mesmo significado. Quando a gente está tentando alcançar um resultado, é muito comum que a gente tenha que fazer alguns ajustes, né? O insistir, ele tem muito a ver com a gente tentar aquele resultado da mesma maneira. Então, eu não estou conseguindo, estou fazendo daquela maneira, fazendo mais rápido, mais forte, né? E o que eu acabo conseguindo, né, se eu não estou conseguindo o resultado, é conseguir menos ainda, né? Se eu estou insistindo na mesma maneira, né? Então eu faço aquela mesma maneira com mais força, então meu resultado não vem com mais força ainda. Então a ideia é que eu persista, então que eu faça de maneira diferente algo para conseguir aquele mesmo resultado que eu me propus. Então diferenciar aí o insistir, que é mais, né, uma teimosia, né, para o persistir, usar a criatividade para encontrar caminhos diferentes de alcançar aquele mesmo resultado. E, né, enquanto isso, aproveite a jornada, né? Se a gente entender que o caminho até o resultado ele é sofrido, dificilmente a gente vai se abrir para novos resultados, né? Então é importante que enquanto a gente está trabalhando para alcançar um resultado, a gente aproveite o caminho, a gente aproveite as conquistas menores, a gente aproveite quem está acompanhando a gente nesse caminho, né? A gente saiba viver, né, enquanto a gente chega, alcança a nossa meta, alcança o sucesso. E, né, os resultados dependem de cuidado, né? Façam um cuidado nessa jornada, cuidem com carinho da história de vocês. E não esqueçam, né, que metas são pessoais, né, resultados também, né? Por isso, cada um, né, aí terá a vista da montanha que subir. Escolha qual sua montanha, qual sua forma de trilhar, e uma boa caminhada.